Boa tarde, pessoal. Vou tentar não me estender demais, mas eu vi que na semana passada, na outra semana ainda, né? Como não dei aula na semana passada, ficou para essa. Teve muitas pessoas que me mandaram dizendo que não tinham entendido a atividade. Inclusive, eu orientei alguns que esperassem a aula de hoje para que vocês respondessem a atividade. Então, prestem bem atenção, tirem as dúvidas, vejam se vai ficar claro para vocês, se vocês vão entender o que eu estou explicando. E, e aí respondam as atividades lá que ficaram. Teve mais gente que me mandou perguntas sobre essas atividades. Aí qualquer coisa, daí vocês respondem lá e me mandam tanto a outra que ficou, quanto a atividade que vocês terão para fazer hoje. Então, a gente estava vendo como formar frases usando os adjetivos comparativos e o superlativo, né? Então, hoje o que a gente vai ver é o superlativo. Eu vou trazer os dois juntos para eu ir reexplicando o da aula passada e o dessa aula, porque eles são muito semelhantes, tá? O uso deles, as regras, são praticamente as mesmas, ok? Então, por isso que a gente trabalha sempre com os dois juntos. Lembrando que o comparativo é quando eu quero comparar duas coisas, duas pessoas, dois lugares, tá? Então, por exemplo, lá na, lá na sala de vocês, eu não vou lembrar bem nem do nome, nem do tamanho, mas enfim, se eu quiser comparar duas pessoas da sala de vocês, dizer que uma é mais alta do que a outra, tá? Eu vou utilizar essas regrinhas que eu vou explicar para vocês, que eu expliquei também já na outra aula, tá? Agora, o superlativo, eu vou usar quando eu quero dizer que alguém é mais, é superior, tá? Por isso superlativo. Não superior no sentido de que seja mais do que o outro, mas no sentido de, pode ser, a Ana é mais bonita do que o João, por exemplo, né? Então eu vou utilizar o superlativo. Santa Cecília é maior do que Ponte Alta, tá? Utilizando o superlativo. É para isso que serve essas regras, ok? Eu vou compartilhar com vocês aquela primeira tabelinha que eu tinha mandado na outra aula, que foi onde também tinham ficado dúvidas, e esclarecendo algumas coisas que eu já corrigi, algumas atividades, e vi que teve falhas ali. Então, prestem atenção. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver. Aqui. Aqui. Vocês conseguem ver? Acho que é. Uhum. Estão conseguindo ver? Ainda não. Oi? Ainda não. Ainda não? Peraí, deixa eu tentar de novo. E aqui. Agora Tá um pouquinho devagar, mas acho que agora foi, né? Uhum. Ok. Vamos lá, então. Tá, então, essa era a tabela que eu tinha passado para vocês completarem, ok? Então, antes de a gente formar as frases, né, utilizando o comparativo e superlativo, a gente precisa memorizar a regrinha ali de como que funciona, o que acontece com o adjetivo quando eu vou utilizar ele na forma comparativa e na forma superlativa, tá? Por isso da tabela, porque aí ali eu tinha os adjetivos soltos, era mais fácil para vocês visualizarem eles, e aí eu pedi também para vocês colocarem significado,
porque é importante eu ter um bom vocabulário, né, para conseguir formar as frases depois, e para quando vocês olharem aqueles adjetivos lá nas frases, vocês já conseguirem identificar o que eles significam, e aí ter uma noção maior do que está dizendo a frase, tá? Então, ali era o significado, o oposto, tá? Que aqui eu acho que teve bastante gente que teve dúvidas. O que era opposite? Opposite era o oposto, então o contrário, né? Bom, ruim, longe, perto, gordo, magro, pesado, leve, tá? Aí nós tínhamos a forma comparativa e a superlativa. Não vou responder todos, mas vou pegar alguns específicos para a gente relembrar, tá? Então, ali embaixo, eu tinha a regrinha e eu coloquei esse quadrado aqui do lado e acabei tirando uma parte importante dessa atividade, que eram os adjetivos que são exceções, tá? Mas ele tá lá na outra explicação que eu mandei para vocês, que eu vou mandar para vocês, tá? Aí vocês vão ver lá. Então, vocês vão ver que os 3 primeiros adjetivos que tem aqui, eles são exceções. Eles não vão seguir a mesma regra do que todos os outros, tá? São 3 exceções ali. Dessa tabela são os únicos 3. Então, por exemplo, good, na forma comparativa, ele vai ficar better, tá? Aí, o bad, ele vai ficar worse. O far, ele vai ficar farther, ok? Essas são as formas comparativas. Ali eram as exceções, depois tem anotadinho lá para vocês registrarem no caderno quem não tinha feito dessa forma. Agora, eu quero lembrar vocês de 2 regras importantes. A primeira é que quando eu tenho um adjetivo longo de 3 ou mais, 2, 3 ou mais sílabas, eu vou ter que acrescentar uma palavra no começo e não as letras do final. Então, já vou pegar esse como exemplo, porque difficult era o adjetivo que nós tínhamos ali. Para eu transformar ele na forma comparativa, eu tenho que acrescentar a palavra more na frente. Então, eu vou colocar o more e copiar o adjetivo, more difficult, ok? Quando eu acrescento uma palavra na frente, essa é a regra. Eu não preciso acrescentar letras no final, tá? Por que a regra muda? Por que essa regra é para adjetivos longos? Tá? Justamente porque se eu acrescentar mais letras no final, o adjetivo vai ficar extremamente longo e difícil de pronunciar. Então, eu tenho que tomar cuidado que quando eu acrescento a palavra na frente, eu não acrescento as letras no final, ok? Aí, nós temos embaixo um adjetivo fat, tá? A regra do comparativo me diz que em adjetivos curtos eu tenho que acrescentar as letras ER no final do adjetivo. Então, é o que vai acontecer ali. Só que aí eu tenho que lembrar que existem outras regrinhas que me dizem que quando eu tenho um adjetivo que termina vogal, consoante, em vogal e consoante, eu vou dobrar a última letra, a última consoante. Então, vou olhar lá, fat. Termina em vogal consoante? Sim, AT, né? Então, significa que eu vou ter que colocar, além do fat, mais um P, tá? Porque eu dobro a última consoante, e aí o E e o R, tá? Fatter, ok? Fatter. Aí, nós temos a regrinha do Y. Então, eu tenho aqui have. Have é pesado, né? Ele termina em Y, antes do Y tem uma consoante. Então, significa que eu vou ter que tirar o Y e acrescentar I, E, R. Então, have vai ficar heavier, ok? Então, essas eram as regrinhas que vocês tinham que lembrar. Eu notei lá que muita gente esqueceu do more, esqueceu que existia adjetivos longos, e aqui não é difícil de identificar, né? Porque se eu olhar aqui, olha, boa parte dos adjetivos, eles são curtinhos, né? E aí tem outros que se destacam, olha, handsome, intelligent, populous, ok? Então, eu já conseguiria identificar ali os adjetivos longos dos curtos, ok? Então, lembrando essas 2 regrinhas. Agora, eu vou aproveitar a tabela aqui para vocês conseguirem comparar ali
o que que é o superlativo, tá? Então, o superlativo, ele funciona da mesma forma. Essas três palavras, esses três primeiros adjetivos que tenho aqui, eles também são exceções no superlativo. Ele vai seguir as mesmas regras de acrescentar letras no final, de adjetivo longo acrescentar uma palavra no começo, de tirar o Y quando antes vem uma consoante, ok? Então, quando eu vou colocar lá na forma superlativa, as únicas coisas que eu tenho que prestar atenção é que vão mudar a palavra do início, quando é um adjetivo longo, e as letras do final, quando é um adjetivo curto, ok? Então, ali eu tenho as exceções, tá? Depois eu coloco lá, mas aqui eu tenho good, e o superlativo é the best, ou melhor, né? Então, se aqui eu iria comparar, suco de laranja é melhor do que suco de limão, então eu diria orange juice is better than lemon juice, ok? Comparando os dois sucos ali, e aí se eu quero dizer que o suco de laranja é o melhor suco, aí eu vou dizer orange juice is the best, ok? Então, é o melhor. Aí eu tenho as outras exceções ali também. Worst, e tenho farthest. Esqueci, farthest. Ok. Então, quando eu tenho adjetivo longo, lá no comparativo eu acrescentei a palavra more, né? Lá no superlativo, eu vou acrescentar a palavra, que aqui no caso são duas, já vou explicar o porquê, the most difficult. Por que são duas? Porque, como eu falei ali, ó, o suco de laranja é o melhor. Então, sempre quando eu vou falar na forma superlativa de superioridade, eu sempre acrescento esse o ou essa a. Curitiba é a cidade mais populosa, não sei, né? Só estou dando um exemplo. Então, esse THE aqui é esse O ou esse A que vem no começo. Então, eu sempre tenho que acrescentar ali, ok? Como difficult era um adjetivo longo, eu acrescentei the most na frente. Agora, quando eu tenho um adjetivo curto, eu vou acrescentar, vamos pegar outro exemplo ali, o sim. Sim é magro, né? Quando eu vou acrescentar o adjetivo, o superlativo, desculpa, fui pensando em outra coisa e não sabia o que falar. O adjetivo ali, eu tenho que observar que o N é o consoante, antes eu tenho uma vogal, então eu vou dobrar também a última consoante, ok? E as letras do superlativo são EST, então vai ficar thinnest, ok? A mesma coisa do heavier aqui, heaviest, ok? Então, substituí o Y também pelo I ali, né, e acrescentei o EST. Então, essas são as formas comparativas e superlativo. O superlativo eu não havia explicado ainda para vocês, então, esta parte da tabela, vocês terão que completar ainda, né? O comparativo, eu gostaria que vocês usassem os exemplos aqui para verificar se vocês fizeram dessa forma ou não, tá? E aí, completar a forma do superlativo, ok? Essa atividade aqui que vocês tinham para fazer na aula passada, que era do comparativo, eu mando as respostas para vocês lá no grupo, tá? Posto lá no Google também, para vocês corrigirem, porque são várias questões, não vai dar tempo de a gente ficar corrigindo todas elas aqui, ok? Então, eu mando lá, tá? Mas lembrando, mais um detalhe que eu acabei de ver aqui, que nós temos que nos prestar atenção, é que lá nós estávamos
trabalhando com adjetivos soltos. Ele não estava em uma frase, ok? Agora, quando eu tenho o adjetivo numa frase, eu tenho que prestar atenção que além da regrinha lá do acrescentar as letras no final ou a palavrinha no começo do adjetivo, eu vou ter que usar a palavra then, como tem aqui no exemplo ali, né? Que significa de que, do que, ok? Então, eu nunca posso esquecer, se ele já não estiver escrito na minha frase, eu preciso colocar ele, tá? Porque senão vai ficar uma frase incoerente, né? Sem ser completa, ok? Até aqui tudo bem? Perguntas? Deu para entender um pouquinho melhor? Agora sim, Deu. deu? Tá. Uhum. Então, junto com aquela... Quem já pegou a atividade que pega lá na escola, já deve ter pego essa folha junto, tá? Inclusive, eu recebi uma folha dessas de alguém que pegou lá e que achou que era atividade, não sabia o que fazer, né? Então, essa é a explicação do superlativo. Eu coloquei aqui, como lá na tabela, para vocês verem, o comparativo também, tá? Que aí ficou as duas regrinhas juntas, ok? Para vocês registrarem lá no caderno de vocês. Então, aqui ele tá toda a regrinha bem explicadinho. Quando vocês forem fazer atividade, leiam tudo, desde o começo, tá? Vão lendo que boa parte do que está escrito ali, tirando as frases que estão em inglês, boa parte do que está ali está escrito em português, e às vezes vocês não leem, não prestam atenção nisso, e aí vocês não conseguem entender o que está dizendo, tá? Então, prestem atenção que todo exemplo eu coloquei a tradução do lado também, para vocês irem observando cada pedacinho da frase, o que significa. Ok? Então, preste atenção. Aqui ele tem a sequência da frase, de como fica, né? Uma frase que primeiro tem o substantivo lá, o sujeito, aí eu tenho o verbo, tenho o adjetivo superlativo, e tem o de ali, que significa o a, né? Os, as. E aí depois vem o substantivo, que seria o objeto a qual eu estou comparando, ou dando superioridade. Ok? Então, ali eu tenho as regrinhas, né, dos adjetivos de uma ou duas sílabas, que eu acrescento as letras no final. Então, observem o comparativo com ER, observem o superlativo com EST. E aqui no começo eu coloquei o adjetivo para vocês verem qual foi a mudança que ocorreu em cada uma das formas. Ok? Mesma coisa aqui embaixo, que os adjetivos longos. E aí, aqui no finalzinho, tá os adjetivos irregulares, as exceções que a gente chama, né? São exceções à regra. Então, ali eu tenho como é o adjetivo normal, como ele fica na forma comparativa e como ele fica na forma superlativa. Então, vocês precisam prestar atenção nisso também, tá? Então, eu não posso colocar lá no good o E e o R para fazer o comparativo, porque vai ficar errado, apesar de ele ser um adjetivo curto, porque é uma exceção, ok? Também não posso colocar o EST lá no bad, porque também vai ficar errado, ele é uma exceção, ok? Então, prestem atenção nisso. A regrinha, essa folha da regra vocês precisam registrar no caderno, tá? Anotar lá. E aí, a atividade de hoje, ela é bem simples, bem rápida de ser feita, e vocês podem anotar lá, só não precisam colocar todas as alternativas. Aqui tem até 2 folhas. Não precisam colocar todas as alternativas. Tá? O que eu fiz? Aqui. Vocês podem colocar direto a resposta, tá? Então, ali eu tenho são 9 frases, e aí eu preciso que vocês completem ela para mim com o adjetivo lá, superlativo, ó, ele está sublinhado ali. Agora eu estou falando só do superlativo.
Então, são as letras EST no final, são o the most no começo, se for longo, ok? Então, vocês vão olhar lá e assinalar a alternativa que completa corretamente as frases, ok? Não quero me estender mais, porque vocês ainda têm a atividade para responder agora, e só quero saber se está tudo tranquilo, se tem alguma dúvida ou não. Não, nenhuma dúvida. Não? Beleza, então. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Conseguiram entender? A Angélica não tá na chamada, né? Tá, eu não sei, deve estar com algum problema, porque vai e volta. Ah, tá. É que ela tinha me perguntado várias vezes e queria saber se tinha ficado alguma dúvida. Mas então é isso, pessoal. Qualquer coisa, vocês podem me chamar lá ainda, tá? Só antes de me chamar, leiam, por favor, a folhinha lá das explicações, ok? Beleza. Obrigada.